No gramado em que a luta o aguarda, o tema do vídeo de hoje é: quais os desafios que o próximo gestor, o próximo dirigente, ou a gestora, no caso do Palmeiras, o que ele terá que enfrentar em 2022, logo em dezembro, também assumindo aí o cargo de presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Cara, tem duas feras aqui que falam coisas difíceis de forma fácil para vocês. Se liga aí no vídeo, ó. Antes de apresentar meus convidados, quero lembrar que o OneFootball você pode assistir a Bundesliga ao vivo de graça, primeira e segunda divisão. É só você clicar no link que está aqui no QR Code, o link que está aqui na descrição do vídeo, ou colocar o celular no QR Code que está aqui em cima. Veja, aqui, esta bolacha de chopp. Coloca o seu celular aí, você vai ser diretamente colocado no OneFootball, é de graça, você não paga nada. Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Premier League, já pensou se estivéssemos todos falando em inglês? Nossa, que maravilha! Que maravilha seria, senhores, se o futebol brasileiro estivesse próximo da Premier League. Jamais seremos, mas vamos que vamos. Deixa eu colocar os dois aqui. Como eu não tenho roupa para conversar com os dois, eu pus essa camiseta mesmo e tudo bem. Vamos lá, olha aqui, ó. Rapaz, tudo bem com vocês? Boa tarde, Paulo. Prazer enorme estar aqui nos seus canais, conversando com você e com sua audiência. Obrigado pelo convite. Vamos lá, Rafael Plastina, que é CEO da Sport Track. Ele atua com inteligência e planejamento estratégico no esporte há mais de 20 anos, né? Tem também atuação em gestão e marketing esportivo, o que é muito importante. E o César Grafietti, você já conhece, ele é economista, especialista em gestão e finanças do esporte. Os dois têm uma coisa muito boa. Eles falam de coisas complicadas de forma fácil e simples para vocês entenderem aí em casa, certo? Eu, como diria Levir Coupe, que sou um burro com sorte de tê-los aqui no canal, vou tentar mediar essa discussão. Meus caros, estamos vivendo um final de ciclo na Sociedade Esportiva Palmeiras e com uma sensação de paralisia, né? O Avante só cai, pandemia, contrato assinado com patrocinador, master e meia, cueca, calção, brinco, está tudo fechado para mais 3 anos, né? Não tem o que fazer nesta questão. Mas existem desafios que eu imagino que sejam novos. A percepção que eu tenho é que a torcida do Palmeiras compra até jazigo, né? Se a gente colocar um produto novo aí no mercado, um jazigo, você pode escolher lá, quero colocar a foto do Ademir da Guia, do Evair, a torcida do Palmeiras é muito engajada e tem um poder aquisitivo legal. Eu queria saber, primeiro, se eu estou certo, se a torcida do Palmeiras é uma torcida engajada e tem isso aqui, e já ampliando a pergunta, o que foi feito, o que pode ser feito, o que precisa melhorar na gestão para os próximos 3 anos na Sociedade Esportiva Palmeiras. Vou começar com o Rafael e depois o César fica à vontade para cornetar, falar o que ele quiser. Bom, vamos lá, Paulo. O trabalho do departamento de marketing de um clube de futebol em geral, que aí envolve o seu presidente também, ele está cada dia mais complexo, por 2 razões. As mídias estão cada vez mais fragmentadas e, consequentemente, a mente do seu torcedor está cada vez mais fragmentada. Logo, fica mais difícil, não só para o clube, mas para as marcas também atingirem esses torcedores, atrair a sua atenção e construir as suas marcas na mente dessas pessoas. Então, em linhas gerais, num passado recente, os pontos de contato de um clube de futebol com seu torcedor eram o seu site oficial, a bilheteria do estádio, a loja, e ia parando por aí. Hoje você tem não só esses elementos que eu falei, mas você tem as redes sociais,
toda hora chega uma rede social nova, agora nós temos o TikTok, o Kuwait, eu nem sei falar direito, que é um concorrente do TikTok. Outro dia tínhamos uma muito jovem, que eu nem sei se existe mais, que é a Snapchat, que veio e ia revolucionar tudo e depois deu uma parada. E você tem o streaming, você tem os aplicativos dos clubes, você tem toda uma tokenização da relação, mas no final das contas, nós estamos falando com um tipo de gente, que é o torcedor, cuja mudança é muito lenta, Paulo e César. Então, eu estava olhando aqui as pesquisas que nós temos e as pesquisas de outros institutos também. A torcida do Palmeiras está muito bem posicionada ali na 4ª posição, né, perdendo para Flamengo, Corinthians e São Paulo. Muda um pouquinho a metodologia, mas nas nossas pesquisas ela tem ali 9% do torcedor nacional. Tá? Em outras pesquisas, dependendo da conta que é feita, esse percentual pode subir ou baixar um pouco, mas a posição está muito bem estabelecida. Então, é uma das 5 principais torcidas do Brasil, e isso abre portas para muita gente. Do ponto de vista de poder de compra, que você falou, pelo menos nas nossas pesquisas, eu já vou dividir um dado aqui com vocês. A torcida do Palmeiras está concentrada nas classes A, B1 e C1, então ela tem um mix interessante, porque a classe C é predominante no Brasil, então a maioria dos clubes vai ter uma relevância, e tem uma posição ali de maior destaque comparado com a população nas classes A e B1. Então, nesse cenário, aparentemente você tem uma torcida volumosa, aparentemente não, você tem uma torcida volumosa, você tem uma concentração interessante do poder de compra, e aí outros elementos você já traz para essa conversa. Ocupação do Allianz Parque já é altíssima, muito acima da média do Campeonato Brasileiro, né? Redes sociais do Palmeiras em alta. O sócio-torcedor, ele varia, cai, mas isso é comum de todos os clubes e, digo mais, depende muito de onde está ancorado esse programa, que tipo de benefícios ele traz. Então, só mais um dado para passar a palavra para o César e depois a gente debater mais. A torcida do Palmeiras tem um mix interessante de maturidade, mais concentrada na base masculina, o que é natural, mas há um pequeno gap entre 16 e 24 anos, o que também é natural. Há uma tendência de envelhecimento das torcidas no Brasil, na medida em que a pirâmide etária brasileira também não se renova. Isso é uma verdade. Então, demora muito para a gente perceber uma renovação nas torcidas. Então, a torcida do Palmeiras ali é a primeira que você já percebe o envelhecimento. Flamengo e Corinthians não, porque é muito mais população, muito mais igual à base da pirâmide brasileira. Tem mais coisa aqui para gente. Vamos lá, mas tem uma coisa que vai aparecer aí mais para frente, que são esses 6 anos de conquista, quase que ano sim, ano não, né? Então, isso também vai aparecer em 10, em 15 anos, isso vai acabar dando uma incrementada nesse número, né, de torcedores. Você lembrou bem, eu esqueci de comentar isso. Eu fui atrás das pesquisas antigas, desde o Ibope, lá em 98, depois o Lance. Então, o Palmeiras, de 2014 para cá, pelo menos, ele está posicionado ali na sua 4ª posição. Tá? Isso não muda muito rápido, até porque os institutos maiores, eles fazem pesquisas de 16+. Para você fazer de 16-, você pode fazer a pesquisa, mas tem uma série de autorizações legais que você precisa fazer e que colocam o custo da pesquisa muito alto. Então, não é viável. Então, essa é uma barriga muito longa, a mudança ela é muito lenta, então a gente tem que ter um pouco de paciência nisso. De barriga eu entendo, isso aí vocês não tenham dúvidas. César Grafietti, meu amigo, o que é que você viu e o que é que você vê de desafio para esse time continuar apontando o bico da nave para cima, né? Deu uma crescida, agora deu uma segurada, está meio que buscou o voo, não está em voo de cruzeiro, mas está voando tranquilo, mas precisa embicar de novo, porque os adversários estão vindo. Nem vou entrar no mérito do modelo, só que a gente vê em campo que os adversários estão vindo. Se vai durar, se não vai, aí é uma outra discussão que a gente vai saber lá na frente. Me fale, meu amigo, o que é que você vê e o que é que você projeta?
Bom, primeiro, Massini, prazer falar contigo, prazer falar com o Plastina, grande amigo, e prazer falar com os seus espectadores. Vamos lá. Acho que o Palmeiras a gente já vem falando um pouco sobre isso, o Palmeiras tem um processo que já está eu vou chamar já está em período de maturidade, né? A gente vai começar lá do Paulo Nobre, você falou em ciclo, então teve o ciclo do Paulo Nobre, teve o ciclo agora do Gagliotti, a gente vai entrar num novo ciclo, mas um time que chega neste momento bem organizado. A gente tem que considerar em todas essas análises o efeito pandemia, que deu uma segurada em todos os clubes. O Palmeiras é um clube que depende muito, no sentido de terem uma importância muito grande, das receitas com bilheteria e com programa de sócio-torcedor. A bilheteria volta à medida que o público voltar, o sócio-torcedor, como o Plastina comentou, ele varia um pouco, mas à medida que o time segue vencendo, o torcedor se anima a voltar ao programa. Então, acho que o primeiro desafio é se readaptar ao mundo com o público no estádio. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto. E como isso vai ser, como o projeto e o programa de sócio-torcedor vai lidar com esta nova realidade. Tá? Do ponto de vista financeiro, o Palmeiras tem uma situação bastante equilibrada, né? Tem um bom leque de receitas, está tudo divididinho, bonito, TV, publicidade, estádio, sócio-torcedor, venda de atletas. Agora, ele ainda precisa fazer alguns ajustes na sua estrutura. Aí a gente vai entrar um pouco no campo esportivo. Talvez o Palmeiras tenha passado um bom período com um elenco muito grande, mas um elenco que, para aquele momento, era um elenco suficiente para disputar os títulos e está sempre conquistando. Com o passar dos anos, especialmente do ano passado para cá, o Flamengo, de fato, colou. Então, o futebol vem sendo dividido entre os dois, mas especialmente o Atlético Mineiro já se aproximou e montou um elenco tão forte quanto. Então, talvez seja o momento do Palmeiras, como grande desafio, equilibrar finanças com um elenco justo, mas um elenco forte o suficiente para continuar competindo com esses outros dois clubes. Não me parece errado dizer que a gente vai continuar vendo Palmeiras, Flamengo e agora Atlético Mineiro disputando as competições daqui para frente com mais força do que os outros rivais. Agora, precisa equacionar, fazer essa conta fechar. É um elenco forte, que seja forte o suficiente para combater os outros, mas que não seja tão caro que a conta não feche, porque o Palmeiras hoje tem uma conta fechada, bonitinha, e aí não dar um passo maior que a perna para tentar equilibrar com esses outros dois times. Então, acho que cabe ao Palmeiras agora, o desafio grande é fechar essa conta, elenco capaz de competir dentro das finanças que o clube já tem organizadas hoje. Então, é não perder a mão nesse sentido. Bom, então, Rafa, vamos pensar o seguinte, eu vou te chamar de Rafa, porque você escreveu aí Rafa Plastina, então eu vou nessa, intimidade, meu avô diria que a intimidade é uma... Mas vamos que vamos. Ô, Rafa, é o seguinte, diante desse quadro, quer dizer, se as receitas voltarem, não vai também voltar ano que vem como estava antes da pandemia, porque vai demorar. Nós estamos num país com uma crise brutal, milhões de pessoas desempregadas e tal. Óbvio que vai melhorar um pouco, né, na questão ingresso, estádio, relação com o Allianz Parque, isso vai melhorar e vai melhorar bastante. Mas eu tenho visto movimentos fora do Palmeiras que eu não vejo dentro do Palmeiras. Né? Por exemplo, o mundo virtual. O mundo virtual, cara, se intensificou muito, né? O fan token. Eu não vejo o Palmeiras pensar nisso. Eu não vejo o Palmeiras se programar para isso. O atendimento do Avante é realmente muito ruim, né? É muito ruim. Não dá mais para a gente imaginar, com todas essas redes sociais que o Rafael elencou no começo aqui do nosso papo, que alguém vai abrir um SMS falando do seu plano de sócio-torcedor. Aquilo tem que estar melhor comunicado. Então, tem alguns desafios que emperram, ou que emperraram nesses últimos 2 anos, o crescimento do Palmeiras, pandemia e tal, a gente entende, mas eu queria saber de você, o que tem novo no mercado, Rafael? O que dá para fazer de novo? Uma parceria super saudável com a Puma, parceria super saudável financeiramente com a Crefisa e com a FAN, não dá para discutir, vai pagar quase 9 milhões por mês de uma folha que é 11, 12, quer dizer, está quase tudo ali, né? Se você tiver um pouquinho de capacidade para mexer na água parada, trocar jogador que está lá há muito tempo, tem até, vou citar nome, Maico, Vitor Luiz,
e alguns outros, aí o meu olhar técnico do campo e bola, o que é... Os caras me perguntam, eu tenho apoiadores aqui no meu WhatsApp, os caras me perguntam, ô Massa, fala com os caras aí que manjam, como crescer, por onde crescer, o que fazer? Vamos lá, Massa. O que há de novo, e é evidente, o Palmeiras já deve estar fazendo, já deve estar por anunciar aí uma série de novidades. Mas o que há de velho, que todo clube devia fazer, é conhecer ainda mais fundo o seu torcedor. E hoje eu tenho uma boa notícia, eles têm muita ferramenta na mão, gratuita, para conhecer esses torcedores, que são gerenciadores das suas redes sociais. E aqui eu não estou fazendo nenhum processo de venda, mas a boa e velha pesquisa ainda traz um alicerce muito grande, e eu vou pegar um gancho, vou responder as suas perguntas, mas vou pegar um gancho em duas coisas que o César falou. O mix de receita está bem equilibrado, isso é fundamental para qualquer clube aproveitar novas oportunidades, porque ainda há clubes no Brasil cuja receita de televisão vai a 70%, 80%, até mais, dependendo do clube, do total das receitas. Então, é uma dependência absurda. Eu peguei alguns dados aqui engraçados sobre construção de marca e consumo, tá? Vou dividir com vocês. Dentro da torcida do Palmeiras, top 1 de lembrança, Crefisa. Top 2, Puma. Top 3, Fã. Top 4, Parmalat ainda, pasmem, Parmalat. Top 5, Adidas. E eu vou até o top 6, em homenagem a essa marca que acabou de renovar com o Palmeiras, que é a Brahma, renovou hoje o contrato, salvo engano, é a top 6. Por que eu estou falando isso? Porque você ser lembrado, você ser conhecido, é o primeiro caminho para você comprar algum produto. Salvo um imprevisto, uma emergência, você não compra nada que você não conhece. Ou é um monopólio do mercado, ou você tem a opção de comprar algo que você conhece. Então, esse é o primeiro ponto. Vou dar mais um dado interessante aqui. Dos 10 itens de consumo de mercado que a gente estuda nas nossas pesquisas, o Palmeiras está acima da média da população em uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sendo que outras duas ele está empatado com a média da população, ou seja, ele só perde em uma. Sendo que, curiosamente, até para fazer uma homenagem de novo à Brahma, a população brasileira diz que consome cerveja no topo de 63%. 74% da torcida palmeirense diz que bebe cerveja. E Brahma está lá muito bem posicionada. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque na medida em que você tem um mix de receitas otimizado, você tem a sua visibilidade de mídia completa, com Fã, Crefisa e Puma, você precisa ser criativo em parcerias. E as parcerias, os patrocínios, eles não se limitam só à visibilidade. Você pode fazer uma parceria de negócio, você pode fazer uma promoção, você pode atrelar o digital à venda, você pode ter uma remuneração do clube variável. Então, tem uma série de opções a serem feitas e que você vai precisar jogar dentro desse balaio mais dados de conhecimento. Então, a inovação, para mim, no futebol brasileiro, ainda é conhecer mais a fundo os hábitos de consumo, principalmente do seu torcedor. E aí, Massa, é um ponto que a gente briga muito, eu e o César, aí a tecnologia e a inovação ficam mais fáceis de serem utilizadas. Aí a inovação e a tecnologia ficam a serviço da estratégia do clube, e não o inverso. Ah, tem tecnologia agora, eu vou ter um fan token, eu vou ter uma criptomoeda, eu vou ter NFT. O clube precisa ter tudo isso, mas alinhado à sua estratégia, alinhado ao que o seu consumidor está apto ou desejando comprar. E aí, para fechar essa participação, porque eu tenho mais dados de consumo aqui, para depois, para a próxima rodada, vocês falaram numa coisa importante, volta do público ao estádio. O torcedor quer efetivamente voltar imediatamente ao estádio, como era ontem? Vou dar um exemplo simples. Nos primeiros jogos do Barcelona, tudo bem que está sem Messi, né? Disponibilizaram lá, acho que 26 ou 29 mil ingressos, menos da metade ou a metade
foi lá e compareceu ao estádio. Já saíram algumas pesquisas aí na Europa, onde o torcedor está muito preocupado com a volta ao estádio. Então, esse é outro serviço, antigo também, que os clubes precisavam fazer. Mas peraí, deixa eu tirar a temperatura aqui do meu torcedor. O que esse cara efetivamente quer? Até para você oferecer. Que tipo de segurança ele quer para voltar ao estádio? Porque você acaba, Massa, passando na frente dos outros que não fizerem esse trabalho. Entendi. Você está dizendo... Deixa eu só complementar aqui rapidinho. Claro. Dois pontos, né? Acho que o primeiro, quando o Plastina fala das marcas que o torcedor lembra, das 6 que ele citou, 5 são atuais, 4 são atuais. 4, ou seja, o palmeirense se vincula muito e tem uma memória muito próxima das marcas que estão no clube hoje. Então, o clube precisa aproveitar sempre essa capacidade que o torcedor tem de se vincular ao clube, porque eu conheço um pouco da pesquisa que ele fez, e tem clubes que uma série de marcas que nem ou nunca passaram ou são muito antigas são as mais lembradas. E no caso do Palmeiras, não. Como elas são a lembrança é muito próxima, o clube tem que aproveitar esse vínculo para explorar de uma maneira eficiente. E aí a questão só da tecnologia e tudo mais, do token e tudo mais, eu sempre digo de uma frase que eu aprendi dos estudos que eu faço, você não pode se apaixonar pela solução, você tem que se apaixonar pelo problema. Então, quando você se apaixona pela solução e fala, eu quero lançar um token porque é isso que o mercado está fazendo, eu preciso correr atrás, você só quer um post de rede social para dizer que tem um token. Será que o torcedor quer? Será que é a melhor solução? Será que não tem uma solução diferente para ser feita? Eu não estou indo só na cola de todo mundo e estou dando dinheiro para alguém e não para o clube? Então, conhecer o torcedor, conhecer o mercado, conhecer possibilidades, talvez seja mais importante do que sair fazendo o que todo mundo está fazendo e deixar dinheiro na mesa ou no bolso de outro. Ô, Massa, já que ele tocou no ponto da lembrança de marca, e a gente está falando aqui um pouquinho de quantidade versus qualidade, deixa eu dar um dado aqui, sem ofender nenhuma torcida, tá? A Crefisa foi lembrada por 69,4% da torcida do Palmeiras. O clube que chegou mais perto em relação ao seu patrocinador master, né? Não vou dizer o clube, vou dizer o percentual. Foi 40%. Ou seja, 70 contra 40. É uma diferença muito, mas muito acima da margem de erro da pesquisa. Mas muito acima da margem de erro. E um outro ponto que o César falou, que eu achei brilhante, você se apaixonar pelo problema é exatamente o que eu acabei de dizer. Porque você conhecer mais fundo o torcedor, você conhece muito mais o problema a ser endereçado com soluções. Pois é, esse passarinho aqui que chama Matarazzo, ele que está aqui no fundo, ele ouve tudo, sabe tudo e tal. E ele tem me dito o seguinte, 8 milhões por mês da Crefisa e da FAM é pouco. É pouco, é muito, tá bom? Qual é a avaliação de vocês? Quer começar, César? Eu vou começar, posso começar. É difícil você falar se é pouco ou se é muito. Não dá para ser categórico, é pouco ou é muito. É justo, não é? Poderia ser justo. mais. A gente pode usar diversas premissas. Por exemplo, a média no mercado brasileiro. Certamente ela é maior do que a média do mercado brasileiro. O valor em relação à quantidade de torcedores é maior do que a média do mercado brasileiro. Agora, ao mesmo tempo, isso é justificado porque é uma marca só, são duas marcas do mesmo patrocinador, do mesmo bolso, que ocupam todos os espaços da camisa. Então, quando você fatia a camisa daquele jeito, vira aquele abadá e você tem 30 marcas, ninguém lembra de nenhuma delas. O retorno que isso dá está atrelado a isso que o Plastina falou, né? As marcas têm uma lembrança muito mais forte. Ou seja, por algumas premissas, não me parece pouco. Tá? Provavelmente se o São Paulo fechou não tem isso de receita de publicidade, de patrocínio. O Corinthians deve ter talvez perto disso, o Flamengo talvez seja outro que tenha mais. O Atlético Mineiro, todo cheio de time forte, de investidores e tudo mais, não tem isso. Então, assim, pegando o número bruto, né, o número frio, é um bom número. Para o mercado brasileiro, é um bom número. Vamos lá. Até por ter trabalhado muito na área de pesquisa de mídia, pesquisa de mercado, a gente exercitou muito esses KPIs, né, esses objetivos isolados, para criar uma precificação de patrocínio. A última vez que nós fizemos isso, fizemos para a Caixa Econômica Federal,
Inclusive, colocamos 24 KPIs numa ferramenta, num software, para que ele pudesse entender, para que a Caixa pudesse entender, nesses 24 pontos diferentes, como era a entrega de cada um dos clubes. Então, o que o César falou está absolutamente correto. Não há como medir se está muito, médio ou pouco, comparando 30 do Palmeiras contra 32 do Flamengo. Isso não é possível fazer. Você tem que alinhar aí, desde o PIB da cidade, do estado, tamanho da torcida, ocupação no estádio, o sócio-torcedor, lembrança de marca, venda, se você conseguir fazer. Por exemplo, na Caixa, a gente sabia, dentro de cada torcida, quais eram os correntistas da Caixa e como foi a evolução. Isso é venda na veia, e eu vou dar esse dado para vocês agora. Então, você consegue, dentro de uma série de KPIs, entender como esse clube entrega, e na pior das hipóteses, Paulo, você não paga mais caro para um ou para outro clube, na pior das hipóteses. Ô, Rafael, então seria importante o Palmeiras saber quantos alunos novos a FAM conseguiu, quantas pessoas participaram da Crefisa. Esse seria um dado importantíssimo para medir isso, nem que não seja para cobrar mais ou menos, tem uma questão política envolvida que dá segurança para o clube, né? Apesar de eu achar que pelo menos a inflação poderia ter sido colocada nesse novo contrato que foi assinado, mas para que o Palmeiras tivesse isso em mãos, né, que seria muito importante saber, para começar a medir um pouco isso. Esses dois dados que você pediu, eles não são públicos, né? A gente teria que contar com a boa vontade da FAM e da Crefisa nos fornecendo esses dados para montar essa equação. Até mesmo, eu arrisco dizer, Massa, César, me corrija se você discordar, até mesmo para desonerar o custo fixo da FAM e da Crefisa, colocando um variável de negócio, forçando o Palmeiras ou qualquer clube a trabalhar pela parceria. Isso é um ponto que eu tenho 22 anos nessa indústria e eu cansei de ouvir clube de futebol, e aí é clube de futebol com C e F maiúsculo, dizer, não, eu fico contente com o mínimo garantido aqui do contrato, porque ficar ativando esse negócio dá um trabalho danado. Ou seja, o cara está deixando literalmente dinheiro na mesa. E olha, eu não vi isso há 10 anos atrás, não, tá? A última vez que eu vi isso foi alguns meses atrás, por WhatsApp, inclusive. E esse patrocinador é chato. Ele fica pedindo ativação, ele fica pedindo ajuda para vender. Quando isso deveria ser música para os ouvidos desse cara. E não era o Palmeiras e não era um clube do Eixo Rio-São Paulo, só para o pessoal ficar tranquilo. Cada uma, viu? É a mesma coisa que eu vender cabelo. Não tem como vender, bicho. Não tem, mas se tivesse, eu venderia, não tem problema nenhum. Meus caros, quanto você olhar para o torcedor só como um número, porque depois de dar uma rodada aí pela Europa e tal, o que eu percebi? Eu percebi que os clubes, principalmente a Premier, de novo eu volto à Premier, porque eu sou apaixonado pela Premier, mas os caras tratam o sócio-torcedor, o torcedor do clube, com carinho, né? Tem um respeito, tem uma coisa que volta para o torcedor, um cuidado social também, que a gente não vê no Brasil, ou vê em raríssimas. São exceções que confirmam a regra, né? Torcedor aqui, ele muitas vezes é tratado pelos marqueteiros, pelos economistas, como um número. O cara pagou, ele presta. Não pagou, ele está fora. Quanto que poderia ser agregar e aumentar essa base se os clubes devolvessem algo em termos sociais? Vou citar só um exemplo. Durante a pandemia, o técnico do Liverpool, entre tudo que ele tinha que fazer, ele pegou o telefone e ligou para uma série de pessoas que são sócios do clube e da comunidade do Liverpool para perguntar se os caras estavam bem, como é que estava a vida, se eles queriam conversar, dizer que talvez aquilo pudesse passar, se tinha tido uma perda muito efetiva na família, como eles estavam lidando com pandemia. Cara, eu imagino que esse cara que recebeu esse telefonema, a família dele, os vizinhos dele, não vão pedir a demissão do Klopp nem a pau, nem aqui, nem agora, nem na China, né?
Na China, eu não sei que os caras estão mandando técnico embora lá também. Então, assim, vocês acham que isso teria uma influência grande no aumento dessa base, no engajamento da torcida? Eu acho que sim. Tudo ajuda. Eu acho que o vínculo do torcedor com o clube ele é muito emocional, né? Não tem outra explicação. Você torce para um clube, independente de qualquer outro aspecto, você, bem tratado ou maltratado, você continua torcendo. Esse relacionamento uma espécie, um movimento que o mundo inteiro está observando nas indústrias mais organizadas, que é chegar numa relação mais próxima, mais humana com o seu consumidor. Né? Deixar de tratá-lo simplesmente como um número, um consumidor, e tratá-lo como um parceiro de negócio. Tá? Então, você vê, desde empresas que de alguma forma melhoram os seus níveis de produção, consomem menos produtos da natureza, né? Trabalham com redução de CO2, com redução de consumo de energia, e tudo isso, de alguma forma, você está devolvendo para a sociedade alguma coisa que você, de alguma maneira, talvez tenha tomado no passado. Então, tem uma série de ações, do ponto de vista social, que deveriam ser feitas pelos clubes de futebol para atrair, com um mínimo de responsabilidade, de carinho, o torcedor para próximo dele. Mas é o que a gente acabou de falar agora, que o Plastino tocou no ponto. O dirigente é incapaz de conseguir fazer funcionar uma parceria que lhe traz dinheiro. Você imagina se o dirigente, aí a responsabilidade é do dirigente de futebol mesmo, não tem outro nome. Se ele é capaz de pensar em desenvolver uma área específica de relacionamento com o torcedor do ponto de vista social, né? De como eu consigo atrair, fazer essa ligação, organizar um pedaço ali do seu centro de treinamento, para a torcida mais pobre que não tem capacidade de chegar no estádio, de pagar pelo jogo, de criar uma série de relações que aproximem o torcedor que é incapaz e que não pode pagar. Porque o futebol não pode ser tratado só pela questão financeira. Ele tem que ser tratado e ele ser alimentado também por essa relação emocional, que é o que movimenta o jogo no fim do dia. Olha, a minha resposta é simples, muito simples. Acredito que o engajamento possa até dobrar da torcida quando ele se sente representado por uma ação de responsabilidade social, de uma agenda positiva, de responsabilidade ambiental. Agora, eu faço um alerta, e eu discuto muito isso com o César. Os clubes precisam avançar. Você atacar a consequência é muito mais fácil. Você fazer uma campanha de comunicação falando que não deve ter racismo, que não deve soltar balão, é muito bonito. E é preciso, é necessário. Mas é importante que ações que inibam a causa sejam feitas também. E essas ações elas são mais caras e elas não aparecem muito. Então, eu vejo que há um descolamento, né, dessa relação. Fala-se muito na consequência e pouco na causa. Agora, para tocar fogo no parquinho aqui, eu queria trazer um dado de consumo. Eu isolei aqui chuteira e tênis. Então, a primeira coisa que eu vou falar é consumo de tênis, para acabar de vez com um mito que se fala muito no mercado brasileiro, que é a rejeição de outras torcidas. Tá? Então, por exemplo, a Puma, no total da pesquisa, ela teve 7% do share, teve 7% de share no consumo de tênis. Dentro da torcida do Corinthians, ela teve 9%. Dentro da torcida do São Paulo, ela teve 8%. E dentro da torcida do Santos, ela teve 5,7%. Então, todos três um pouquinho acima do total, o Santos um pouco abaixo, o que é absolutamente normal. Só que dentro da torcida do Palmeiras, esse 7 pulou para 10. Tá? Então, o que é que a gente tira desses 4 dados que eu dei para você? Que o patrocínio a um clube de futebol interfere também nas outras torcidas, que não necessariamente ele representa uma queda, é uma questão de rejeição ou de boicote, e que ele penetra muito mais na torcida
daquele time patrocinado. Ou seja, essa é uma prova a mais, Paulo e César, de que o patrocínio mexe no ponteiro. Lembra que a gente viu que Puma estava lá em terceiro lugar, depois de Crefisa e Fan? Porque para você comprar, você precisa lembrar. Isso serve para Samsung no ponto de venda, isso serve para uma marca que nunca patrocinou o esporte, que só faz mídia. Você precisa ser conhecido, depois lembrado, depois desejado, depois consumido. Não tem outro caminho para o bolso do consumidor. Então, aqui eu estou trazendo mais um dado muito interessante sobre a torcida do Palmeiras. Porque ela podia estar atrás, eventualmente, do Corinthians ou do São Paulo, mas não, ela está à frente. E Corinthians e São Paulo estão à frente também da média total. Isso é muito legal, porque as marcas, e aí vai uma dica para os clubes, as marcas compram essas pesquisas, sejam da Sport Track, seja de outros institutos, eles sabem de forma muito sensível o que acontece com a venda deles. Então, eles cruzam com os vídeos que eles soltam, seja um vídeo meramente viral, seja um filme publicitário. Então, eles sabem exatamente o que acontece. Então, a gente precisa fortalecer os clubes nessa negociação, nessa construção, nessa parceria de negócio. Isso está faltando, na minha visão. E aí, para fortalecer essa parceria, seria importante estar caminhando já para o final do vídeo, porque o YouTube agora está com gracinha, né? Eles querem que eu faça vídeo de 1 minuto. Como é que eu vou falar de futebol em 1 minuto? Para concorrer com o outro lá, não pode nem falar o nome. Então, assim, o canal está caindo, parece o Vasco, o Cruzeiro. Está caindo o canal. Começou super bem, estava indo super bem, agora está caindo, porque o algoritmo deixou de me recomendar para a audiência. Mas a gente vai continuar, uma hora isso vira para lá, outra vira para cá, e vamos em frente. Para a gente caminhar para o encerramento disso, que é o seguinte, a gente estava falando aí de Flamengo, 1 bilhão de receita, que é um número midiático, né? Bonito, né? O Corinthians deve 1 bilhão, o Atlético deve 1 bilhão. A gente muitas vezes só presta atenção na receita e na dívida e não presta atenção na relação dela, né? Quanto que é de curto prazo, quanto que é de longo prazo, o que tem que pagar agora, como açougue. Se eu não pagar aqui, não tem carne, filho. Aí a gente fica triste. Aliás, está caro para cacete. Estamos comendo frango e porco aqui. Ih, rapaz, um dia ter falado isso, mas estamos. É gostoso, vamos que vamos. Quanto que o ambiente saudável desses dirigentes acéfalos, que não conseguem, se colocados numa sala com algum objeto pontiagudo, alguém vai se machucar na saída, né? Principalmente quando for falar de dinheiro, poderia alavancar a receita de todo mundo, né? Porque imagino que uma hora o Flamengo vai bater 6 trilhões de receita, mas vai parar, né? Uma hora o Palmeiras vai chegar a 5 trilhões e 800 e alguma coisa, mas vai parar, porque o ambiente do futebol não sustenta isso, né? Quando você vê um árbitro que entra em campo e esquece o cartão, você olha para isso e fala, cara, a várzea é super organizada. Tem aplicativo hoje que você compra um goleiro, você pede para um goleiro te ajudar no teu time de várzea, sei lá, de showball. O goleiro vai, o goleiro está lá, entendeu? É inacreditável, pô. Tem campeonato de várzea que na segunda-feira, cara, você abre lá 3 horas da tarde, tem tudo. Gols, jogadores, suspenso, cartões, tudo. E a gente se coloca numa posição de 5 títulos mundiais, pentacampeão, é isso? Nós estamos na 2ª divisão da prateleira do futebol mundial e o árbitro entra em campo para apitar um jogo sem o cartão, velho. Me expliquem isso. Se isso andar, melhora para todo mundo? Melhora. É claro, o problema do futebol brasileiro é justamente o que você comentou, Massini, é a visão individualista. E cada um individualmente vai chegar num certo ponto. Enquanto você não tiver uma visão de indústria, de coletivo, de competição, é isso, cada um seguindo por si, né? A soma dos indivíduos é menor do que o todo. Se você tivesse
vou chamar de liga aqui, mas uma organização com um campeonato vendido corretamente, né, podendo fracionar os jogos por redes, por horário, vendendo para mais países, gramado bom, tudo organizado, certamente você teria a possibilidade de fazer esse bolo crescer. Né? E aí é que entra a questão mais complexa. A hora que o bolo cresce, talvez você tenha que dividir um pouco melhor ele, né? Porque ele não vai crescer individualmente. Então, como é que você faz um clube que fatura 300 milhões com o campeonato, você dizer para ele, agora você vai faturar 250 neste momento, para lá na frente faturar 500. Só que você tem que perder um pouquinho nesse momento, separar para o cara que está embaixo, para que a competição seja um pouquinho mais equilibrada. Onde você vai conseguir aprovar isso? Não aprova nunca. Então, talvez a grande dificuldade do futebol brasileiro é conseguir fazer todo mundo se conscientizar que se todo mundo entregar um pouco em nome do coletivo, esse negócio vai crescer. E se crescer todo mundo, especialmente os que estão na frente, vão crescer mais, né? E aí vão continuar liderando, vão continuar sendo times fortes, não vão perder competições para times sem torcida, sem história. Então, falta um pouco de uma visão mais comercial nesse sentido, mais de negócio e menos individual. Vou dividir, ficar por último nessa pergunta me dá uma vantagem competitiva aí, né? Vou dividir em 3 partes a sua pergunta, Massa, e pegar carona nos ensinamentos do César. Primeira parte, eu não acredito que por imposição eles vão se unir, seja da CBF, seja da legislação. Tá? Alguma coisa eles vão fazer para se manter em estado de guerra. Mas eu acredito, por outro lado, segunda parte, que a união virá pelo exemplo. E o exemplo dos extremos. O exemplo do Flamengo, do Palmeiras e o exemplo do Vasco, do Cruzeiro. Por que eu estou falando isso? Porque ao longo dos últimos 40 anos, a gente perdeu muitos clubes no Brasil. Clubes que tiveram alguma relevância no seu cenário estadual, no cenário de sua cidade. Tá? Lá na minha Bahia teve o Galícia, um time de colônia. Aqui tivemos em São Paulo vários que não desapareceram por completo, mas não tem nenhuma competitividade, não tem nenhuma relevância. E aí não quero citar nenhum para ninguém ficar magoado comigo. Então, os extremos vão gerar união, na minha visão. E por quê? Porque o que está na ponta da dívida vai desaparecer sim, e aí vai ser um clube relevante. E o que está na ponta da receita vai acontecer o que você falou, Massa, vai bater no teto. Só que não vai bater no teto no 5 bi, não. Vai bater no teto logo no 1 bi e 50, no 1 bi e 100. Ou seja, ele vai imediatamente ver, e aí o César tem na ponta da língua, que o grande diferencial hoje das principais ligas não é o direito de TV local, é o direito de TV internacional, que gerou 2 coisas fundamentais. Óbvio, primeiro, mais dinheiro para todo mundo e muito mais dinheiro para os menores, ou seja, acalmou a tensão política, porque esse dinheiro ele é distribuído de uma forma menos equitativa e mais para igualar os desiguais. Então, o Brasil, para mim, só tem esse caminho, dado o que a gente viveu até hoje. E terceiro, e aí é um pequeno ponto de discordância, eu não acho que nós vamos precisar que um ou outro clube ganhe menos. Eu acho que há dinheiro no mercado, que pode chegar um dinheiro novo para esse mercado e que a gente nem chegue a ter um ou outro clube ganhando menos. Mas esse clube precisa dar a chance para esse dinheiro chegar. E aí nós entramos num outro tema, que pode ser uma outra live, um outro vídeo, que é as circunstâncias necessárias para que esse dinheiro chegue, que é a segurança jurídica, que é a não virada de mesa, que é uma segurança institucional da CBF junto com os clubes e com as federações, porque os clubes são filiados às federações, ao fair play financeiro, que o César é um grande craque global nisso. Enfim, aí é tema para o capítulo 2. Bom, meus amigos, já estamos caminhando para os acréscimos, 44 minutos de papo com essas 2 feras, e eu poderia ficar aqui aprendendo mais 1 ou 2 dias com eles, porque realmente são assuntos complexos, muito interessantes, e que, no fundo, são todos interligados, né? A bola entrou, melhora, o sócio-torcedor cresce, quanto melhor você for na gestão do futebol, você vai ser melhor.
Enfim, é tudo junto, não dá para analisar só uma coisa distinta da outra. É muito complexo e muito desafiador para como diria Levi Cook, com um burro com sorte como eu. Eu quero lembrar mais uma vez, antes da gente terminar a live, que o vídeo, né? Que este vídeo tem o apoio do OneFootball, você está vendo aí, Bundesliga ao vivo de graça, primeira e segunda divisão. O link está na descrição do vídeo, para você colocar o celular no seu QR Code, é fácil também, tá? Campeonato Brasileiro, Campeonato Alemão ao vivo, transmissões inclusive, Sul-Americana, Libertadores da América, tá tudo aí, certo? Se você quer... eu aprendi com esses dois caras aí o seguinte, você não pode, num negócio como é o meu canal do YouTube, colocar tudo numa plataforma só para ter remuneração, certo? Então, acontece o que está acontecendo agora, é como o YouTube que simplesmente largou mão dos meus vídeos, se deixasse tudo no YouTube, o que ia acontecer? Eu ia passar necessidade, né? Então, eu tenho aqui no link da descrição uma forma de você ser parceiro do canal. Para vocês terem uma ideia, essa live surgiu de um dos parceiros meus do canal, que investe no canal para que eu pudesse fazer essa live com o Rafael Plastini e o César Grafietti. Chama O Verdão é Massa, está no Apoia-se, basta você clicar no Apoia-se, você vai ser direcionado para a campanha, lá você escolhe R$6, R$20 ou R$60, 6 ou mais, 20 ou mais, 60 ou mais, e aí está tudo explicadinho quais são, né, quais são os benefícios que você pode ter, certo? Bom, vou trazer meus amigos de volta aqui para me despedir, agradecer, dizer que foi muito legal e espero tê-los de novo, né? Quem sabe mais para frente, quando a coisa estiver bombando, num programa semanal, ao vivo, com a participação das pessoas, que acho que seria muito legal para a gente educar um pouco o torcedor, que o Brasil está precisando, né, de um pouco de educação financeira, marketing. Quem sabe a gente consegue dar exemplo para esses dirigentes de clubes. Rafa, obrigado, meu amigo, um grande abraço e pode fazer suas considerações finais aí. Deixar um abraço para você, estou à disposição sempre que você precisar, será um prazer, eu concordo contigo, a gente precisa dividir esse conhecimento. Eu mesmo tenho muito contato hoje com o César, aprendo com ele a cada instante, aproveito o máximo, só me chateio um pouco que eu não conheci ele antes, porque aí eu já estaria num nível um pouco melhor de conhecimento do que eu tenho hoje. Um grande abraço a você, ao César e à audiência. Obrigado. É um exagerado. Tá certo. César, muito obrigado, meu amigo. Quando é que vem coisa nova aí? Você estava falando antes, mas não pode divulgar. Dá um spoiler, vai. Só uma palhinha, 2 palavras. Tá, vamos lá. Primeiro, prazer falar contigo. Enfim, estou sempre à disposição. Prazer falar com o Rafa. A gente está formando um grupo multidisciplinar aí para tentar ajudar o futebol de algumas maneiras. Tem um monte de gente boa, gente que já trabalhou ou trabalha muito com futebol, ex-atleta. Então, vocês vão ver que os convocados, que é o nome do nosso grupo, vai aparecer aí para tentar ajudar, de certa forma, o futebol a melhorar. Tá bom, isso é muito bom. Conversei aqui com o Rafa Plastina, que é CEO da Sport Track. Ele atua na inteligência de mercado, planejamento estratégico por meio do esporte, tem 20 anos de atuação em gestão e marketing esportivo, e o César Grafietti, que é economista, especialista em gestão e finanças do esporte. 2 craques aqui. Se é conteúdo que você quer, é conteúdo que eu estou te entregando e de altíssima qualidade, tirando o âncora que não entende absolutamente nada de marketing e também de economia. Se eu fosse bom de economia, teria algum dinheiro no bolso. Meu bolso, inclusive, nesse momento está furado. Esse não é tema para vocês. Muito obrigado. Fiquem com a vinhetinha e até a próxima. Valeu!